Sejam bem-vindos ao 12º episódio do Legal Tech Chat, o espaço onde a gente traz convidados especiais para falar sobre tecnologia, dados, inovação, o que vem remodelando todo o cenário e o mercado jurídico. E hoje a gente tem participação muito especial. A gente está com a Ana, né, Ana? Muito bem-vinda mais uma vez, nossa parceira aqui de podcast. Para quem não conhece a Ana, por favor, já tem fã, que eu já estou sabendo que tem muitos fãs aí, mas para quem está te conhecendo agora, conta um pouquinho de você. Sim, eu sou a Ana Tejeda. Obrigada, Hugo. Eu sou da Ativa Gerenciamento de Recursos, né? Uma empresa de consultoria jurídica especializada em recuperação de depósitos judiciais em processos arquivados e incinerados. Mas eu estou muito feliz aqui hoje, porque a gente está recebendo uma convidada muito especial, né? Vai dividir aqui comigo e com o Hugo toda a sua experiência, que é a Bianca. E aí eu queria pedir para a Bianca se apresentar e contar um pouco da trajetória dela. Tá bom. Bom, em primeiro lugar, prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bom tratar desse tema, né, de gestão de passivo que tem me acompanhado durante toda a minha trajetória profissional aqui com vocês. Me sinto muito em casa nesse nosso bate-papo e contando um pouco da minha trajetória, que é longa, sempre focada nesse tema aí de contencioso. Então, comecei a minha trajetória no Machado Meyer, e naquela época era uma unidade que acabava patrocinando todas as ações de volume do escritório, e eu fiquei lá durante 15 anos e acabei me especializando nisso. Depois do Machado Meyer, eu vim para São Paulo por uma questão familiar e eu tive a oportunidade de continuar no escritório, mas eu sempre tive o desejo de trabalhar em departamento jurídico e não existia, era muito difícil o departamento jurídico lá no Rio Grande do Sul. Então, eu vim para São Paulo com esse objetivo, comecei a trabalhar na Somos Educação, e é aquele momento de mudar a chavinha, né? A gente passa de aconselhar, de dar opinião para a tomada de decisão. Eu lembro que na época a minha primeira chefe dizia assim: Bianca, tu precisa virar a chavinha de escritório e assumir risco. Então, acho que ali já vem um primeiro impacto, uma nova perspectiva. E fora que a gente começa a falar de coisas muito mais executivas, né? Provisão, KPI, orçamento, que é um mundo novo. Então, tudo isso também me agregou muito. Na Somos Educação, a gente não tinha um volume muito grande, mas com certeza essa experiência, essa bagagem de escritório, de trabalhar com contencioso, agregou muito para o meu desenvolvimento da carreira lá. Foi quando a Somos foi adquirida pela Cogna, e na Cogna, sim, era uma outra realidade. Eu entrei num momento que tinham muitos processos, muito valor provisionado, e era uma preocupação muito grande do comitê executivo da empresa, da alta liderança. Então, foi uma oportunidade que eu tive de a gente criar um comitê para tratar só de contingência, né, olhando os dados de forma profunda, entendendo provisionamento, trabalhando muito em preventivo, em causa raiz, e foram 8 anos lá de muito trabalho, mas também de muito resultado, que gerou aí uma redução muito significativa de processos, de provisão, diversos prêmios. Então, foram 8 anos lá de uma experiência muito rica. Foi quando surgiu a oportunidade de eu ir para BT Créditos e para começar uma nova área de gestão de passivo trabalhista para a empresa. Dessa vez não mais em departamento jurídico, mas na área de negócio e com muita visão ali de financeiro, tecnologia e também de empreender. E fiquei lá por um pouco mais de um ano, foi também uma experiência muito válida, mas que me deu também me ajudou a dar esse meu passo para o empreendedorismo, e foi aí que eu brinco que com 5 minutos de coragem, claro que com uma maturidade profissional, pessoal e até mesmo financeira, tomei a decisão de criar minha própria consultoria. Então, há poucos meses estou nessa vida de empreendedora. Então, a BR Consultoria, ela surge para consolidar toda essa minha experiência, né, para eu agregar valor para empresas, né, e para escritórios de advocacia também. É muito importante, né? Você foi falando aqui da sua trajetória, eu fui lembrando um pouco da minha, né? Eu me formei muito nova, sempre quis ser advogada,
e trabalhei sempre no contencioso. Contencioso eu tenho na veia, assim, eu acho que acontece a mesma coisa com você, de repente. Quem trabalha em escritório em contencioso, nunca deixa o contencioso de lado. Então, muita coisa do que a gente faz hoje é em decorrência do nosso momento de contencioso lá atrás, sabe? Até uma certa resiliência e tudo mais, a gente aprende lá. Acho que leva pra vida, né? Super! Contenção de risco vocês levam pra vida. Olha, né? as pessoas do contencioso se reconhecem, isso eu posso garantir. E, de fato, ele traz uma bagagem muito grande. Esse fato de você ter saído de escritório e ter ido para o departamento. Eu fiz essa mesma migração e depois ter ido para uma área de negócios. É praticamente, né, a mesma trajetória. E tudo que a gente passa, eu acho que agrega muito na nossa vida, né? Então, eu falo sempre que tudo tem um propósito e a gente vai passando por certos momentos de carreira que vai te preparando para o passo seguinte. Por que eu tô falando isso, né? Porque tem muita gente que ouve a gente aqui que tá no início da carreira. Sim. E às vezes quer advogar e depois não quer advogar, quer empreender, aí quer ir para departamento jurídico. Tem várias situações. E a gente conhece várias pessoas, né, que começaram na advocacia, foram para a área de negócios, foram para empreender, foram para departamentos jurídicos, foram para empresas, não para o departamento jurídico, que isso causa um certo, como que eu posso dizer, uma certa surpresa para muitas pessoas, né, que falam, agora, não é mais advogado, né, não é mais advogado, talvez você tenha passado por isso também. E a gente vem nessa evolução, você falou até daí do tempo, né, e eu nem vou entrar nesse mérito aqui do tempo, mas a gente vem também acompanhando a evolução gigante em tecnologia, em utilização de dados, porque o dado sempre existiu, né? Desde lá do contencioso, quando você falou lá no comecinho, já existia dados, tinha sistema jurídico, não era muito bem aproveitado, às vezes não tinham todos os campos que eram necessários para que a gente se utilizasse daquele dado, mas sempre existiu. Só que de um tempo para cá, a preocupação com tecnologia e dados veio norteando o jurídico como um todo. O mundo, né? O mundo se movimentou. Exato. E o jurídico, aí como que você enxerga isso? Assim, o que você pode contribuir com relação a isso? A questão dos dados, da tecnologia, o que isso te ajudou? Até para você pivotar para o empreendedorismo. Até agregando a pergunta, Ana, acho que uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Você vem de uma carreira, olhamos o seu currículo, né? A gente sabe que você tem uma expertise, não vou falar de números também, mas tem uma expertise gigantesca, né? E você veio ali em todos os momentos na área ali da gestão realmente de passivo, né? Trabalhou operacionalmente no início da carreira e aí você foi para uma visão mais estratégica, de contenção ali de risco e realmente de tomada de decisão. E quando foi essa mudança, né? De você sair ali de uma visão 100% jurídica e conseguir ter um olhar 360, sabendo que você teria que mudar, né? E se adaptar a novas tecnologias, que é muita coisa nova que tem vindo, né? Desde de dados, modelos, né? E agora que a gente vem falando mais a parte de IA generativa. Como é que está sendo essa mudança? Sabe que 2x3 eu me pego pensando, gente, se eu tivesse o acesso a essa tecnologia, dados, AI, que eu tenho hoje, há uns anos atrás, primeiro, seria milionária, né? Assim, não, sem querer entregar a minha idade, mas eu sou de um tempo que eu comecei estagiando, a gente não tinha o dado no site do tribunal, a gente tinha que ir no balcão do cartório com aqueles carrinhos cheios de processo, e a ficha, para pegar anotar. o processo, tirar xerox para depois ir colocar no, nem sei se era sistema, enfim, mas assim, parece que assim, era outro mundo de verdade. E não tá falando de muito tempo, não é tá? tanto tempo, é bom deixar isso claro. Mas eu acho que, e depois disso a gente passou a ter, tinham informações no site do tribunal, mas eu me lembro que não eram atualizadas, né? Não eram confiáveis. Depois a gente evoluiu para um real time lá no site do tribunal, a gente começou a trabalhar com dados, né? Mas hoje a gente tem muito acesso a dados e com a inteligência artificial tudo isso potencializa, porque quem sabe usar, quem tem essa estratégia, quem usa as ferramentas corretas, consegue extrair um potencial disso sensacional. Então, eu vejo assim uma aceleração insana
né? Do dia que tu ia lá, pegava o dado, até processar, até fazer uma análise, né? O processo já perdeu o processo. Para uma nova era, assim, para mim a tecnologia tá de uma maneira, assim, muito acelerada, e eu tenho visto muito nesse meu momento processual, porque por coincidência, e acho que força do destino e para minha felicidade, foi que eu resolvi empreender num momento de muita aceleração da AI, que para mim foi esse ano, porque o ano passado até usar ChatGPT às vezes até virava piada. Hoje, para mim, a pessoa que diz que não usa AI, eu olho estranho, eu tento convencer que ela precisa usar. Então, hoje, nesses últimos meses, tem muitas... E todo dia a gente vê, né? Todo dia eu acompanho muito notícia, newsletter, entro em tudo que é live, e a gente vê todo dia upgrades ou do próprio sistema ou sistemas novos contribuindo para tudo isso. Então, a aceleração é insana. E nesse momento que eu paro e me vejo numa consultoria em que a minha intenção é trabalhar basicamente claro que com parceiros, mas sem aquele time, já cheguei a ter 50 pessoas num time. Então, assim, sem aquela pessoa que vai fazer o PPT, o Excel, eu digo, gente, como que eu vou fazer isso? Então, claro que com mais tempo para estudar, muito interesse, eu acabei me apaixonando por esse tema e realmente estou estudando muito. Mas hoje, a AI é meu time, né? Então, eu tenho um time, eu construí assistentes, então, assim, me ajudou muito essa questão da tecnologia para esse momento que eu tô, porque eu dependo dele. Então, acho que uniu a aceleração da AI, eu com mais tempo de fazer isso e uma necessidade, né? Então, tudo isso acabou agregando num momento ideal aí. Ô, Bianca, muito legal. E como que está sendo a recepção das empresas, assim, quando você vai apresentar seu portfólio e seu trabalho, como está sendo a recepção? Assim, as empresas, de fato, estão se utilizando das ferramentas? Como que você enxerga hoje? Eu queria a sua visão, né? Eu acho que as empresas estão cada vez mais abertas e exigindo uso, né? Quando eu falo que eu uso AI, eu sinto que tem uma necessidade das empresas estarem trabalhando, e o escritório também. Então, assim, vamos dar esse primeiro passo, né? Então, eu vejo isso com muito bons olhos, cada vez mais. Eu acho que é uma necessidade mesmo. Não me deparei ainda com ninguém que diga, mas se usa AI eu não quero e tal. Óbvio que a gente está falando de uso de AI com muita responsabilidade, muitos critérios, muita segurança, sempre a visão humana, né? Então, isso é fundamental. Não, botei lá e entreguei para o cliente. Não, AI é um estagiário, né? Tu precisa ter todo um treinamento, né? Eu tô treinando os meus assistentes lá há meses, né? Então, acho que isso é muito importante. Mas eu vejo muita receptividade do mercado. Eu queria só que você se aprofundasse um pouco sobre isso, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu estou utilizando IA e tá tudo certo. Não tá tudo certo, gente. Tem uma forma de se utilizar. E nem todo mundo sabe como utilizar. Então, quando você falou, eu estou treinando, eu queria que você se aprofundasse um pouco sobre isso, para esclarecer para o pessoal mesmo, se você puder até, inclusive, como que se deve fazer, o que você observa mais, ou o que você leva mais em consideração no momento de você se utilizar da ferramenta, sabe? Sim. Porque ferramentas tem milhares, mas assim, a gente sabe que depende da gente para que a ferramenta entregue um bom trabalho, né? Com certeza. Eu gosto de dizer que precisa começar com um letramento básico, né? O que é esse letramento básico? Entender como a IA funciona, que ela vai alucinar, né? Como que funciona aquela sistemática por trás de toda essa inteligência. Depois, tem que treinar, tem que começar a usar, daí tu começa a aprender onde erra, tu pode aproveitar isso para aprender com os erros dela, mas por que errou, o que eu fiz errado, como eu posso melhorar esse prompt, estudar, acompanhar as tendências é fundamental. Todo dia tem uma coisa nova, uma solução nova, uma ferramenta nova. Gente, eu não sou uma pessoa ansiosa, mas a AI tá me gerando uma ansiedade, de verdade, porque todo dia realmente tem, né? Eu assino aí um monte de newsletter e ganho, né? Algumas horas do dia me atualizando e tem muita coisa nova e assim, tem que acompanhar, porque realmente às vezes
O que uma AI me entregava há 2 meses atrás, hoje ela me entrega algo novo. Sim. Então, a gente tem que ir melhorando com isso. Mas acho que é basicamente isso, assim. Tem que ter esse letramento, treinamento, para saber usar com segurança. Agora, assim, de maneira prática, depois de superada essa barreira... acho muito importante ter também uma organização dentro de definir aí um LLM principal, né? Eu gosto muito do ChatGPT, é o que eu uso todos de verdade. Eu assino muita coisa, testo, assim, dá para dizer que eu já testei quase tudo. Se alguém aqui falar um que eu não conheço, eu vou testar e já não gostei, que eu não conheço e nunca ouvi falar. Então, eu gosto muito do ChatGPT como uma ferramenta principal. Acho que tem que treinar ele. E quando eu falo treinar, eu falo usar uma base de conhecimento, playbook, manual, materiais que se tem para dizer, ó, essa sou eu, né, Bianca Reis tem consultoria, eu trabalho com gestão de passivo, o meu tom de voz é esse, eu gosto de coisa objetiva. E falo assim, tem que falar, o óbvio tem que ser dito para inteligência artificial, né? Precisa ensinar ele a trabalhar. Exato, e assim, é incrível, porque assim, óbvio que tem uma inteligência gigante, mas tem uma ingenuidade, às vezes, e principalmente quando a gente fala de um conhecimento específico, como é o direito, às vezes eu digo assim, eu digo, mas me acha uma contradição aqui, ele traz uma contradição que não é, porque claro, ele não consegue ter aquela malícia do advogado, mas com treinamento, tu consegue ver que ele vai conseguindo desenvolver melhor e às vezes chega lá no ponto ideal, né? Então, ter esse treinamento, explicar quem tu é, documentar as coisas é fundamental. Outro ponto que eu gosto muito também é me organizar com projetos, né? Então, eu pego lá, esse é o projeto do cliente X, cliente Y, quem são, aqui eu trato disso e vai documentando. Então, essa organização, ela ajuda muito, né? E daí já num passo mais avançado, que é a criação de assistentes, de agentes, né? Que é um pouco mais complexo, mas que é fundamental, tu realmente criar um estagiário preparado para cada tipo de função. Né? Sim, não dá para ser generalista, né? Você precisa ter um agente que ele execute uma função end-to-end, né? Começo e meio e fim. E Bianca, deixa eu até agregar um pouquinho para você, porque a gente sabe que modelos de inteligência artificial são vários, né? Então a gente tem modelos de similaridade, modelos de previsibilidade de risco. Só que a gente sabe que a grande importância ali de qualquer que seja o modelo é o banco de dados, o banco de informações que esse modelo ele vai utilizar para a gente conseguir ali realmente ter um input para ter realmente um output de qualidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dos dados, né? E até a gente é grande parceiro, a gente também faz diversos projetos juntos ali, utilizando os dados da Datalawyer. Eu queria que você contasse um pouquinho, né? A importância dos dados para o treinamento do modelo e como os dados aí da Datalawyer têm ajudado você aí nessa frente, nessa jornada do empreendimento que está sendo muito sucesso aí, pelo que a gente conversa. Sim. Essa questão da fonte, né? Porque normalmente inteligência artificial vai para fontes genéricas, né? Então, essa questão de tentar limitar, de alimentar o banco de dados da tua AI com algo específico é muito importante. E buscar as inteligências artificiais específicas, né, que te ajudam aí no teu nicho, e aí a Datalawyer é uma super parceira, porque são dados, primeiro, não tem dado trabalhista que a Datalawyer não tenha, né, é um dado confiável, é um dado completo e é um dado tratado, né, então acho que esse é o diferencial. E claro que quando a fonte é confiável e tu passa a usar a AI para trabalhar naquela fonte, e aí, claro que tem um monte de estratégia um pouco mais sofisticada que tu começa a treinar e delimita, né, ali onde a AI vai acessar, né, o teu dataset, um RAG, enfim. Então, usar os dados, né, assertivos e ter um parceiro como a Datalawyer para fazer essas análises é fundamental. E assim, o céu é o limite hoje em dia. O céu é o limite com
com uma fonte confiável, de onde tirar essas informações, dá para fazer muita coisa. Vocês estavam aqui falando, né? Como se fosse um estagiário, eu já penso diferente. É como se fosse um filho em formação. E aí, quem tem filho vai entender, porque aí representa exatamente tudo que a Bianca falou, né? Você tá ali formando aquela pessoa, então você tá ali formando aquele assistente de uma fonte confiável, né? Que são os seus princípios, suas visões e tudo mais. E para chegar numa excelência, então, que é o que você pretende com o filho, que é o que você pretende, né, com o seu propósito aqui utilizando a IA. É muito legal, né, ver como que a gente evoluiu esse tempo todo e como que as empresas estão se organizando e se adaptando a essa nova evolução. Você falou um ano, né, e de fato o ano passado a gente via muita coisa sobre IA, mas nada tão consistente. Hoje, a gente já enxerga consistência, né, no que a gente vê com relação ao direito, com relação ao IA, com relação ao departamento jurídico em si, ao mercado jurídico, né, como um todo. E, de fato, essa iniciativa da Data Lawyer é sensacional, porque a gente, como ativa, também usa, né, o Data Lawyer para otimizar e ter mais eficiência nos nossos projetos. E a utilização do dado tratado, porque quando a gente fala de dado, entendam que já é dado tratado. Ninguém aqui está mais na época de falar de dado sem ser tratado, né? Então, assim, quando a gente utiliza o dado tratado e com as mensagens corretas, a gente chega muito mais longe. Né? Até legal trazer para quem está começando a carreira, está se aprofundando nesse tema, né? A Data Lawyer hoje, o que a gente faz, pessoal? A gente faz a estruturação dos dados via modelos de inteligência artificial. Então, a gente tem diversos modelos, que são modelos próprios da Data Lawyer, né? Para a extração dessas informações dentro dos autos do processo. Então, onde a gente consegue trazer muitas informações que não são estruturadas, né? Não são dados de capa de processo, a gente consegue trazer essas informações diretamente dos autos, né? E alguns exemplos, né? Testemunha, pedido, preposto, perito, entre outras diversas informações aí que a gente consegue ter esse dado estruturado para tanto fornecer isso aos departamentos jurídicos, escritórios, mas também para os empreendedores que estão querendo realmente conhecer uma fonte de dados confiável para conseguir aí expandir os seus negócios. Então, fica aí uma dica aí, quem não conhece a Data Lawyer, o nosso time vai colocar aqui embaixo, aqui, ó, o QR Code do nosso site. Então, dá uma olhada lá, fala com os nossos consultores, que a gente tem condições especiais para quem assiste o nosso podcast. O que é legal trazer até nesse tema, né, quando a gente fala de inteligência artificial, tecnologia e dados, ontem eu participei de um evento que falava um pouco sobre a inteligência artificial, o uso de inteligência artificial generativa dentro do cenário Latam. E aí foi um evento muito bacana e agregou demais, né? E trouxe diversas informações. E acho que uma que eu gostaria de compartilhar é que hoje, dentro do Poder Judiciário, o Brasil ele é referência na América Latina na utilização de inteligência artificial generativa. Isso é muito legal, né? Se a gente vê o poder público usando inteligência artificial, imagina o que o mercado privado, né? A velocidade que o mercado privado pode ter e o que a gente vai construir, né? E até trazendo você, Ana, e você, Bianca, que estão no dia a dia ali no mercado privado, sobre o tema de inteligência artificial, tecnologia, obviamente, né, em resultados diferentes, em frentes diferentes, sim, mas ali a gente acaba sondando o mesmo tema. Como é que vocês têm visto esse letramento, esse treinamento, a preparação das empresas quando a gente fala de inteligência artificial para automação de rotina, para geração de documentos? Como é que vocês têm visto isso? Olha, do meu lado, né, eu até tenho comentado, até o ano passado não existia essa preocupação com relação às empresas que a gente trabalha, que a gente tem reuniões, com relação à aplicação da inteligência artificial e tudo mais. Mas esse ano eu já percebi uma mudança de comportamento. Então, o que é que eu percebo hoje? A grande maioria das empresas que a gente entra em contato, que a gente já está trabalhando, tem um interesse em saber se a gente utiliza a inteligência artificial. Claro que a gente utiliza. Mas, assim, existe a pergunta direta. Vocês fazem uso não pergunta qual, nem como, às vezes até como, em que parte do projeto ou do processo. Mas, assim, existe um interesse em saber se nós usamos ou não. Então, eu acho que muitas empresas já estão preocupadas, não necessariamente em utilizar, tem umas que de fato não usam, mas que seus parceiros de negócios utilizem. Então, elas utilizam indiretamente, né? Quando elas contratam a Ativa para desenvolver o projeto e a Ativa usa
né? Elas estão Sim. usando indiretamente, mesmo que não usem diretamente, né? Ali dentro do departamento jurídico, alguma coisa nesse sentido. Então, eu vejo uma mudança de comportamento com relação às empresas que a gente trabalha, né? E eu achei super interessante esse dado que você trouxe aqui pra gente. O Brasil é o maior litigante do mundo, eu Sim. acho. Do mundo, talvez, eu tô falando besteira. Do mundo. Do mundo. Então, E assim, o maior. o maior, né? O Muito maior. longe. E é super importante, de fato, que a gente se utilize de ferramentas que possam trazer maiores resultados, né? Não com relação ao processo em si, mas com relação às demandas em si. Né? E o judiciário tomando a frente disso, eu acho sensacional. Foi super importante saber esse dado aqui. Sabe que eu tenho pensado que eu acho que um movimento natural do judiciário usando AI, e talvez mais que escritórios, empresas, vai gerar uma aceleração de tudo, né? Então, hoje, sentenças vão estar mais rápidas, a tramitação mais rápida, isso vai mudar fluxo de caixa de empresa, provisão, as empresas vão ter que correr, os escritórios vão ter que correr, todo mundo precisa se adaptar. Então, assim, eu digo, eu sou suspeita, mas todo mundo tem que correr atrás. Tem que correr atrás e, assim, não é mais uma opção, né? Precisa. E eu vejo em relação às empresas, eu vejo também isso. Tem um interesse e eu já estava pensando, eu acho que existe já até uma cota AI. Sabe, cota AI que assim... Uma linha de orçamento ali, né? Não. E assim, eu tenho a meta desse ano, a diretoria... Implementar uma AI. Então, eu preciso ir atrás... Em alguma parte do projeto. De um produto que tenha, que utilize. Então, por isso, quando eu falei que tem uma abertura das empresas e do mercado para a utilização de AI, é isso, né? E tá certo, porque tem que ir. Eu vejo, e assim, conversando inclusive com colegas e tudo, eu acho que tem aqueles que estão tentando surfar essa onda, né? E tem aqueles que já usaram, mas acho que quando tu usa sem muito conhecimento e tu acaba usando da maneira errada, a resposta vem errada. Sim, e né? aí você perde o interesse também, né? Tu não consegue enxergar o potencial, né? E a verdade é que, como tudo na vida, o começo ele é mais trabalhoso, né? Então vai dar mais trabalho implementar, vai dar mais trabalho estudar, então talvez a forma que tu teu fazer ali manual, né, do jeito que tu sempre fez, seja mais rápido a curto prazo. Né? Então, acho que tem um pouco disso, né? Sim. E eu acho que, aí, mais uma vez, né, a importância da gente realmente ter um letramento, a gente ter uma IA com acompanhamento humano, né, a gente ter a humanização, né, por trás ali de qualquer projeto que a gente traga para utilizar a IA na eficiência da operação, mas também a importância do dado, né? A gente vê ali que, às vezes eu converso com alguns diretores jurídicos, gerentes jurídicos, quando a gente começa a falar um pouco de IA, parece que eles têm um pouco de saturação ali sobre o tema, porque eles são bombardeados ali por newsletter, por empresas ali, e a importância, né, desse dado que tem que ser estruturado para realmente eles conseguirem extrair ali o estado da arte de qualquer que seja ali a informação, né? Não só pensando ali em LLM, né, linguagem generativa ali de modelos de IA, mas pensando também ali na parte de outros modelos, né? A gente tá lançando um produto agora para quem é cliente da Tolawyer, né? A gente tá ali fazendo todo um processo de MVP, a Bianca testou, a Ativa também testou ali nosso produto, que é o Legal Assistant. Então, é um modelo de inteligência artificial generativa, que ele é treinado no banco de dados da Tolawyer, né? Hoje a gente tem mais de 60 milhões de processos, com todos os autos desses processos no nosso Big Data. A gente tem ali justiça comum, a gente tem justiça trabalhista e também justiça federal, e a gente treinou um modelo de inteligência artificial para conversar com um processo ou com um grupo de processos, né? E aí a gente tá vendo o quanto o mercado ali, foram momentos de teste, né? Vocês ajudaram muito, até aproveito para agradecer, mas eu queria saber um pouquinho da experiência, né? Como foi que realmente utilizaram uma inteligência artificial que foi treinada num banco de dados ali, realmente focado no mercado jurídico. Quando vocês me liberaram o teste, eu mandei uma mensagem pro Google, eu falei assim... Aí sim, tô impressionada, realmente. E a Bianca é muito exigente, todo mundo impressionar a Bianca. Eu sou exigente, se eu elogio é porque realmente é bom. E realmente eu fiquei impressionada, porque, claro, sempre fui usuária da Data Lawyer, sempre gostei muito, mas é diferente, porque ele
é um chat, né? Então te traz ali uma facilidade, né? Muito amigável ali, qualquer um consegue fazer, ainda mais eu que tenho experiência, já sei o que eu quero, já conheço a ferramenta, Sim. já sou craque em prompt, eu distraí muita coisa, né? Então acho que tem ali uma parte de análise Big Data muito boa, que tu consegue fazer assim um raio-x, né, do um cliente, né? Vou falar já de um case que eu usei. Eu tinha uma reunião com o cliente e tal, precisava me preparar, tu precisa conhecer da base. E ali, em questão de minutos mesmo, tu consegue já ter esse raio-x, já ter uma visão, tu vai para uma reunião sabendo do que tá falando. Então, acho que ajuda muito. E também, falando em small data, quando tu pode trabalhar até lá no meu escritório e tal, com a tua própria base, né? Sim. Então, assim, esclarecer, tanto pensar em insight, quanto esclarecer dúvida mesmo do teu processo, onde eu acho, onde tá, como é que tá isso e tal. Então, achei, assim, realmente sensacional, uma ferramenta diferenciada de verdade. Acho que tem muito a agregar às empresas, escritórios profissionais. E espero que vocês lancem logo para o mercado isso. Para os clientes, então, para os nossos clientes que já estão aí, já conhecem o Datalawyer, estão com a gente há muito tempo, a gente vai fazer uma liberação aí em poucos dias aí. Eu vou pedir também para o pessoal deixar aqui na descrição do vídeo o momento da liberação. Então, quem tiver interesse, entre em contato conosco, a gente vai fazer uma liberação geral para vocês conhecerem um pouquinho do que a gente vem trabalhando, o que a gente vem construindo e o que a gente vem treinando, né? Porque hoje a gente tem ali uma célula junto da CEDO, Universidade Federal de Goiás, então a gente tem um time realmente especialista de inteligência artificial e eles vêm ajudando a gente a construir, né? Então a gente vem, além de ter uma base de dados completa e estruturada pela Datalawyer, não só dados de capa, mas dados também dos documentos, a gente vem treinando os nossos próprios modelos. Então aí é o nosso grande diferencial, reduzindo, obviamente, né, a taxa de alucinação e conseguindo trazer uma visão geral, assim, para você conseguir realmente aprofundar em um cliente, aprofundar na sua própria carteira. Sim. E um LLM genérico, ele não entrega isso. Não. Né? Ele não, assim, nem próximo disso. Então, é um uso totalmente complementar e específico, né? E eu realmente estou muito dependente da ferramenta, é melhor não falar, né? Depois aumenta a mensalidade. Que teve um final de semana, porque ainda na versão beta, eu acho que vocês tiraram do ar para ajustes, e eu digo, gente, eu preciso... E agora? Eu preciso fazer esse final de semana um material para um cliente. Por favor, tem como colocar isso no ar? Porque assim me dá mais trabalho, né? Sim. Então, realmente, vocês estão de parabéns. Eu ia falar sobre isso. De fato, é espetacular, assim, quando ele encurta um caminho, né, pra gente que utiliza. Então, como a gente tinha falado aqui, né, que precisa lá e treinar para não alucinar e tudo mais, a gente tem esse caminho encurtado com essa ferramenta dentro do próprio Datalawyer, né? Então, para mim foi sensacional. A gente consegue ter muito mais eficiência, né, com relação aos nossos processos, e isso conta muito, né? Porque no meu caso, tempo é dinheiro, né? Vamos falar assim. Sim, então, aumentando a minha eficiência, eu aumento a minha entrega para com o cliente, né? E eu deixo um cliente mais satisfeito. Então, eu acho que é isso que a gente sempre busca, né, Bianca? Quando a gente está tratando aqui, você agora do outro lado, a gente sempre busca que o cliente fique satisfeito com o nosso trabalho, né? E a gente busca, de fato, ferramentas que possam auxiliar nessa satisfação do nosso cliente, né? Nos auxiliar a satisfazer a expectativa do nosso cliente. E essa foi sensacional. Eu acompanho desde sempre, né? As criações do Datalawyer, estão ali contribuindo e vibrando. E essa realmente foi espetacular. Já conhece a nossa cozinha, né, Ana? Opa, claro, estamos junto aí. É realmente espetacular, é um diferencial incrível, assim, vocês vão gostar. Geramos a expectativa, hein, pessoal? Então, entre em contato com a Datalawyer. Quem tiver aí com negociações com os nossos consultores, aproveitem aí para falar sobre esse tema, porque vocês entrando aí, a gente também já faz a liberação para vocês. Ô, Bianca, eu estava pensando aqui, você estava falando, e eu estava pensando aqui, diante de tudo que a gente já falou, né, foi uma conversa aqui muito gostosa, está sendo, como que você enxerga o futuro dos escritórios, das empresas, dos departamentos jurídicos, dos consultores até, né? Sim. Como que você enxerga, assim, esse movimento num futuro próximo, que eu nem vou falar um futuro longo, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, né? Eu acho que as empresas
estão mudando e precisam mudar uma cultura muito mais de inovação, né? Acho que a contratação de pessoas também muda, né? Precisam ser cada vez mais pessoas mais data-driven, né? Curiosas, né? Críticas, né? Porque eu vejo muito assim o futuro do advogado, ele vai liderar um time de assistentes. Tá? Isso eu tenho certeza, assistentes de AI, né? Então, isso é diferente, né? Então, tem aí uma mudança também que eu vejo no mercado, principalmente quando a gente fala de contencioso de mais volume, de massa, eu vejo que quem não se atualizar, quem não correr atrás, quem não usar AI para, inclusive, reduzir custos, aumentar a escala, vai estar fora do mercado, porque tem muito player que é grande, escritórios mais boutique, que nunca se interessaram por esse nicho, que hoje estão correndo atrás da inteligência artificial e vão conseguir disputar esse mercado. Por quê? Porque tu consegue escalar, né? Então, eu acho que tem uma mudança grande aí para o futuro do jurídico, né? Dos profissionais de direito. E como você vê, assim, a prestação de serviços jurídica, e aí falando mais com relação ao escritório em si, né? É muito pessoal, né? Personalíssima. Como que você vê a introdução da IA, essa questão mais personalíssima, assim, do advogado, ele é meu advogado, né? Como que você enxerga isso? Você acha que vai mudar? Você acha que é uma junção das duas coisas, né? Do personalíssimo com tecnologia? Como que você enxerga? Sou muito otimista nesse ponto. Eu não acredito que vá piorar ou tirar essa característica, né? Pelo contrário, eu acho que no momento que tu consegue passar para a AI o que é padrão, o que é menos sofisticado, e ela fazer o trabalho para ti, tu vai ter mais tempo para se dedicar ao que é o estratégico. Para brilhar, né? Para brilhar. E mais, até o estratégico, quando bem treinada e bem utilizada, a AI potencializa. Então, se tu tem dados, tu consegue fazer muita coisa. Então, acho que está tudo muito integrado, assim. E realmente eu vejo aumento de qualidade de entregas. Eu vejo muito mais forma de trabalhar de forma assertiva e de forma específica no preventivo, né? Lá no preditivo, né? Então, eu acho que a inteligência artificial, ela vem muito para contribuir uma melhora. Eu só vejo benefícios. Eu sou fã. A gente separando, né? Se a gente for colocar ali em 3 principais pilares, né? Quando a gente fala de inovação, a gente tá falando de tecnologia, né? E aí tem diversas coisas. A gente tem o pilar humano, né? Que é quem realmente vai treinar, vai fazer a tecnologia. Que nunca vai acabar, esse pilar sempre estará presente. E o pilar também de informações, né? Dados e informações, né? É legal a gente trazer isso, até para trazer a importância do advogado, ele também se preparar. Então, para quem tá começando agora, não tá ali na faculdade de Direito, não sei se eles já estão mudando a grade ali, se já estão trazendo tecnologia. Sim, algumas faculdades sim, algumas universidades têm mudado. Têm trazido o tema de tecnologia, né? Sim, não todas, mas algumas sim. Mas a importância também do advogado, tanto quem já está atuando, mas quem está buscando aí o caminho para conseguir atuar, para chegar na carreira, no nível de carreira que vocês hoje chegaram, a importância deles se preocuparem, né? Realmente em ter conhecimentos de outros setores, né? Principalmente tecnologia. E isso é muito importante, né? Eu falo que o direito em si, né? Quando você faz a faculdade, ela te traz um conhecimento muito amplo, mas você pode amplificar ainda mais o seu conhecimento na faculdade ou pós-faculdade. Isso é muito importante para o operador do direito, né? Então, a gente está falando aqui com novos advogados ou estudantes de direito, e aí eu estava aqui pensando, né? Eles devem estar se perguntando, nossa, mas é caro, né? Porque tá ali no comecinho, né? Batalhando ali para pagar a faculdade muitas vezes. Como que eu faço? Mas, assim, o conhecimento amplo é muito importante e hoje a gente tem muitas oportunidades, inclusive gratuitas, né? Para você aprender e se especializar ou começar a entender sobre algum tema. Né? A questão própria da inteligência artificial, de dados, hoje a gente tem várias plataformas que ensinam
sem ser de forma muito custosa, e tem algumas gratuitas que não entrega 100% do que talvez a gente esteja falando aqui, mas entrega. Então, eu queria que a Bianca, aqui como especialista, né? Eu já estou considerando especialista, tá? Em IA, muito mais do que a gente aqui. IA, a utilização de IA no mercado jurídico. Assim, especialista não sei, mas vai curiosa. ser difícil alguém que use mais do que eu, isso eu posso garantir. Então, eu queria, Bianca, que você trouxesse aqui as possibilidades, né? Porque a gente fica falando, e às vezes dá a impressão, mas assim, eu nunca vou chegar aí, porque eu não tenho como pagar, ou porque eu não tenho como fazer, ou porque eu não tenho. E, na verdade, a gente sempre tem, né? Eu encaro sempre assim, a gente sempre tem como chegar onde a gente quer, e nem que seja de passinhos em passinhos, passões em passões, entende? Sim. Então, eu queria que você trouxesse para as pessoas essa informação. Vou ser bem sincera, assim, eu paguei alguns cursos bons, mas tem muita coisa de qualidade gratuita. E, assim, tem que ficar antenado. Então, faz parte do grupo e tal. Quando aparece live, cadastro. E às vezes as grandes empresas, elas dão ali uma amostra do curso gratuito e tal, e que tu já aprende. Então, assim, não precisa investir para conseguir obter esse conhecimento. E mais, a próprio AI, ela te ensina, né? Então, se tu pede, o que eu faço? Essa é a minha nova técnica, porque tem tanta, às vezes, curso presencial e coisa interessante, eu olho aquele roteiro do que vai ser tratado, eu pego o roteiro, coloco na minha, eu já tenho um assistente só para isso, coloco e diz assim, desenvolva esse tema como se eu estivesse participando, ou como se tu fosse o palestrante desse lugar. Então, assim, eu já, claro que não, óbvio que não é a mesma coisa, mas eu já fico um pouco mais familiarizada daquele tema, de fazer um promptzinho ali, e assim, quando a gente fala também de gastar dinheiro com a AI, claro que como eu trabalho, né, primeiro com muitas ferramentas, com muitos clientes, e tem a questão das ferramentas pagas terem mais segurança e tal, então eu pago, eu tenho esse cuidado, mas hoje o ChatGPT, que numa ferramenta gratuita, dá para começar muito bem, né, e depois vai para um Plus, que, né, ainda o custo-benefício eu acho maravilhoso. Então, assim, não desculpa. Quem não tá indo atrás é desculpa. É tipo, né? Querer conhecer, querer se aprofundar, porque dá para fazer. E com certeza, né? Acho que tem aquelas pessoas, né? Que eu comecei usando o ChatGPT para me ajudar a escrever um e-mail ali melhor, fazer um texto, alguma coisa. E hoje, assim como vocês, eu já tô tendo meus próprios agentes ali. Então, eu já montei um agente de investimento que olha a minha carteira e faz realocação, aporte de investimento também. Então, tem ali um agente que me ajuda a fazer a construção de algumas coisas pessoais. Então, a importância da gente realmente dar o primeiro passo, né? Eu acho que isso é uma questão muito importante. Hoje, o primeiro passo, ele tá aberto aí para todo mundo, né? E aí, conforme você vai cada vez mais se introduzindo no tema, por mais que ele pareça ser muito grande, algumas bolhas de informações elas vão sendo criadas. Aí você vai começar a ver os temas que são falados em diversos cursos diferentes, e isso vai começar a clarear mais a cabeça e vai se tornar mais do mesmo, né? Aí você começa a aprender mais por osmose. Então a importância realmente de você conseguir dar o primeiro passo ali, ter o interesse, né, Bianca? Acho que o interesse, a curiosidade que precisa ter ali quando você realmente quer evoluir e chegar num próximo nível, né? E quanto mais usa, mais retorno tem, mais vai aprendendo, mais ele vai te conhecendo, então vai te viciando e tu fica mais dependente, né? E tu começa a usar, sim, pro teu dia a dia, né? Eu ia falar sobre isso. A gente tá falando muito aqui do mercado jurídico e departamento, escritório, mas assim, é uma coisa que você termina usando para tudo na sua vida. Sim. Então, se você vai viajar, vai programar uma viagem, você vai lá e vai consultar e vai verificar, fazer um roteiro, verificar o tempo. Cara, é muito, muito legal, assim. Até compartilhar uma coisa pessoal, minha mãe tem 68 anos e minha mãe usa o ChatGPT para fazer roteiro de viagem, ajudar a organizar a agenda dela da semana. Achei então... que tu ia falar que a tua mãe tá apaixonada, porque meu pai tem pelo ciúmes do ChatGPT. Olha, eu acho que se tivesse um rosto lá para você querer se apaixonar. Tem muita coisa ali que meu pai não resolvia e ela tá resolvendo no ChatGPT. É verdade, é verdade. É muito interessante isso. Então, a gente focou aqui porque é o nosso objetivo, né, no mercado. Mas você consegue, utilizando, otimizar muita coisa na sua vida, né? Não só no seu profissional, mas na sua vida como um todo.
Pessoal, a gente falou muito, né, sobre o quanto a IA vai ajudar a gente no dia a dia, o quanto que a gente realmente gosta, né, de utilizar a IA e o quanto quando a gente olha para a IA no futuro, o que a gente imagina que vai ser o caminho, né? Mas quando a gente fala hoje da atualidade, né, dos desafios, o que vocês enxergam ali como os principais desafios hoje para a gente realmente conseguir ali implementar a implementação de projetos de inteligência artificial na visão de vocês? Olha, no meu mercado, curiosidade. Uhum. Então, assim, eu acho que hoje o principal desafio é encontrar pessoas dispostas e curiosas a ponto de trabalhar utilizando a IA, Uhum. né? IA, dados, tecnologia e tudo mais. Então, assim, a gente já falou disso aqui outras vezes, em outros episódios, mas o mercado jurídico, como um todo, por causa, talvez, dessa questão da pessoalidade ou ser mais engessado, Uhum. ele tende a demorar um pouco a aceitar e se utilizar, né, Sim. das tecnologias, das atualizações mesmo de mercado, não só tecnologia, dados, IA e tudo mais aí. E é o desafio que você encontra também, Bianca, quando você fala de Sim, pessoas preparadas para? sim. Eu, outro dia, estava com muitos projetos, graças a Deus, não posso reclamar, mas trabalhando muito, eu digo, gente, eu preciso ter aqui alguém para me ajudar nesse projeto e muito envolvendo também treinamento de AI e tal. E eu tenho pessoas que já trabalham comigo, que eu confio, mas eu digo, tá, vem cá, e a familiaridade? Ah, não, tô correndo atrás. Então, assim, eu sinto que falta, porque, assim, tem um momento e algumas coisas que tu quer fazer com a AI que tu precisa ter uma experiência, uma bagagem, né? E eu vejo que isso tá acontecendo de uma maneira muito mais light, devagar no mercado. Então, acho que profissionais que vierem com essa pegada, né, de mergulhar, e daí precisa ter a curiosidade, realmente vão se tornar um diferencial, né, vão se tornar assim. Eu não posso ser leviana também, né, então assim, a Ativa é uma empresa de tecnologia, então eu tenho a sorte, eu posso chamar assim, de ter muita gente ligado à tecnologia, né, dentro da Ativa como um todo, e que procuram, né, estão sempre se atualizando e buscando e se apropriando, né, das novas tendências de mercado para si e para a empresa como um todo. Mas quando você conversa fora da área de tecnologia, né, a Datalawyer também é uma empresa, né, de dados, tecnologia, mas quando você conversa fora desse ambiente, você vê muita dificuldade em encontrar pessoas quando capacitadas, é bem mais difícil, mas assim, encontrar pessoas curiosas mesmo, que já que tem familiaridade, que consegue ali desenvolver um pouquinho além do muito básico, sabe? Então, isso que a Bianca falou é super importante. Qualquer pessoa que se sobressair nessa área tende a ter muito sucesso. O que eu vejo, né, esse mercado, na verdade, é o seguinte, jurídico interno, escritório, tá todo mundo apagando incêndio quase 24 horas por dia, né? Então, falta o tempo para se dedicar, né? Porque precisa de tempo. Precisa de tempo. Precisa de tempo. E o que eu vejo, assim, conversando com colegas, assim, pessoas que eu admiro profissionalmente, que não são old school, né? São pessoal que tá antenado em inovação e tal. O pessoal me perguntou, Bianca, mas tu já tá fazendo prompt? Não, senta aqui do meu lado, vamos conversar. Não isso só aqui tô não é fazendo, pergunta, como você também vai fazer. Isso aqui não é pergunta. E daí eu digo, mando mensagem aí, olha aqui esse curso, né? Eu sou daquelas que tô tentando e deu muito certo com muita gente, né? Sim. Assim, eu digo, vem cá, vamos, e daí a gente começa a trocar e daí tu acaba criando ali mais um canal, né? Que aquela pessoa também de vai ter troca, de curiosidade. desenvolvimento. Então eu tô tentando estimular o máximo possível, mas eu acho que o pessoal tem que correr atrás, sim. Bianca, uma dúvida. Você que está focada realmente em utilizar a inteligência artificial para trazer eficiência nessa parte de gestão de passivo trabalhista, como é que você vê ali as rotinas que acontecem no dia a dia e como incluir projetos, né? Você falou, a gente está apagando incêndio toda hora, todo momento, tanto o escritório como o departamento jurídico, e esse desafio de você conseguir implementar uma IA dentro de uma rotina hoje que já acontece, já está totalmente estruturada. A minha sugestão é começar pelo básico, assim, né? E quando eu
falo básico, quem sabe até no escritório, que às vezes tem um time grande, time júnior, lida com, às vezes, a alta diretoria da empresa através de e-mail, alguma coisa assim. Vamos começar pelo básico. Quem sabe define aqui o tom de voz do escritório, vamos pedir para o estagiário já colocar os relatórios simples, isso daqui, vamos criar um assistente, vamos criar um auxiliador aqui num chat GPT da vida e tal. Então, começaria resumo de caso, né? Elaboração de peça. Elaboração de peça. Eu não trabalho hoje diretamente com isso, né? Eu sei que tem muita oferta aí, mas eu ainda não estou testando e tenho ainda minhas ressalvas de entregar algo muito elaborado, né? Mas para apresentação eu nunca fui a pessoa do PPT, hoje eu faço apresentações maravilhosas. Então, assim, eu acho que tem muita coisa que dá para fazer, né? Não precisa pensar lá no maior projeto que vai, né? Mas começa pequenininho com o time, começa no dia a dia, começa com e-mail, começa com um relatório, né? Pouco a pouco, né? Vai construindo ali um racional, porque o treinamento ele vem disso, né? Quando você está treinando estagiário, você vai começando pouco a pouco ali as informações. Você não vai para o core da empresa, né? Exatamente. Você vai ali tentando em pequenos passos para poder chegar, né, no objetivo final. Eu acho isso super importante. E contribui mesmo. Eu acho que você consegue obter uma identidade para a empresa. Então, seguem e-mails padrões, com o vocabulário padrão, né? Assim, você tem, dentro de uma empresa, de um departamento jurídico, às vezes você tem 3, 4 pessoas que falam com o cliente. Cada um vai escrever de uma forma, vai falar de uma forma, vai se reportar de uma forma. E você consegue meio que dar uma uniformizada nessa questão, sabe? Então, assim, termina criando ou ajudando a criar a identidade da empresa, né? Eu acho isso muito legal, assim. Para começo e para você ir desenvolvendo, como a Bianca falou, começa pequenininho, isso é importante, né? Passo a passo você vai se desenvolvendo e você vai criando identidade, você vai criando uma forma de se comunicar, o que é super importante, e você vai crescendo ali dentro e tendo mais curiosidade, porque você vai ver que funciona, que melhora, que otimiza seu tempo. E aí você vai tendo curiosidade e vai buscando outras coisas, né? Até chegar na etapa de realizar prompts. Não, e mais, né? E estimular o time a pensar em projetos. Então, superado ali o básico. E aí, gente? Onde está a nossa principal dor? O que é viável fazer? Qual o próximo passo? Né? Começar a colocar essa sementinha da curiosidade, né? Estimular vamos lá, nossa, os melhores projetos do mês, né? Sim. Tal pessoa criou, tal assistente. Nada Talor a gente utiliza muito, porque tá no nosso DNA, né? Tá na nossa raiz ali de core de negócio, mas a gente utiliza também internamente, né? Então outras frentes dentro da Datalore, tirando a solução, a gente utiliza muito IA. Então, a construção de playbooks, tanto playbooks comerciais, de atendimento ao cliente, é feito ali via inteligência artificial, pois o nosso time faz ali o pente fino para ajustar, mas isso trouxe muita velocidade, né? Se a gente fosse antigamente construir um playbook para uma área, a gente demoraria ali, de repente, um projeto de uma semana para, no fim, a gente ter ali um mapa, um passo a passo do que fazer ali em um determinado momento. E aí a IA, ela trouxe isso de maneira muito veloz pra gente. Então, muitas vezes ali em 20, 30 minutos, a gente já conseguiu construir um playbook, já conseguiu ali refinar o playbook, treinou o time para executar o playbook, e aí as coisas encaminham, né? Então, a velocidade que a gente tem ali, trazendo eficiência dentro da operação, é muito boa, e aí ela conseguiu trazer isso pra gente. Esse ponto do playbook, eu adoro, também acho, e mais, às vezes eu tô lá conversando com a AI, né? E ali, trocando ideias, bababá, e daqui a pouco eu digo, isso aqui pode virar transforme essa nossa conversa num playbook. Acho que tem isso, ótimo ponto, acho que todo mundo tem que documentar, todo mundo tem que fazer a sua base de conhecimento, usar a AI para isso, e mais também, às vezes tu já tem o playbook, manual, extenso e tal, coloca na AI para ensinar ela como é, e mais, às vezes em vez de procurar, como que fazer ela consultar, né, a informação lá direto. Então, acho que é um... A cabeça vai fazendo assim, né? Um excelente Por isso ponto. que a curiosidade é importante, né? E como a Bianca falou, né? Conversa com algumas pessoas da área e tá todo mundo ali apagando incêndio. Só que, na verdade, ela podia estar criando oportunidades.
porque tá ali apagando incêndio, tudo bem. Mas levando muito mais tempo em determinadas tarefas que não seria necessário, entende? Então, assim, como você falou, coisa que eu levaria uma semana, eu levei meia hora. É claro que eu não estou menosprezando aqui as funções, né? E o apagar de fogo do jurídico, ou do seja escritório ou departamento. Mas tem muitas atividades, e a gente sabe bem, que a gente faz no dia a dia, que leva um tempo, consome boa parte do nosso tempo, que consegue se fazer de forma muito mais rápida, mais eficiente, por IA. Eu vi num post, acho que foi do LinkedIn, onde falava muito que a profissão do futuro será gestores de inteligência artificial. Vocês acreditam? Tem bastante, é uma tendência de mercado, e hoje tem vários cursos de formação. E vocês acham que hoje o departamento jurídico ele já tem esses agentes? Ou é uma coisa que eles teriam que começar a pensar de ter um agente, um gestor de agentes de inteligência artificial para começar esse processo, não vou falar de digitalização, mas o processo de implementação de IA nas suas rotinas? Eu não sei, Hugo, se seria necessário para o departamento jurídico, mas que eu acho que é uma tendência que toda empresa ou escritório tenha um agente de IA para olhar processos. Eu acho que sim, e eu vou falar quase que demorou. Vocês não viram que a Albânia agora tem um ministro que é uma AI, né? Eu acredito muito nisso. Acho que ainda não estamos nesse momento, nós estamos muito próximos, né? Estou, inclusive, trabalhando em alguns projetos relacionados a isso. Eu uso muito. Eu acho que dá para já implantar em curto prazo assistentes, agentes para solucionar algumas dores mais rápidas, mas eu acho que realmente é esse o futuro, assim. Eu acho também. Aí por isso que assim, eu não sei se de repente um no jurídico, mas um para olhar todos os processos da companhia, onde for possível, e tentar otimizar e tentar trazer mais eficiência, eu acho super importante, super válido. Eu li que as grandes consultorias estão trabalhando dessa forma, se não me engano, a McKinsey também tem mais, sei lá, 600, não sei quantos agentes que o time já usa internamente, né? E isso o que também vai acontecer, né? Vai acabar reduzindo o custo, né? Sim. Custo hora, e daí até nesses e tempo de projeto. Eu não vou nem falar de custo, mas assim, tempo, né, de projeto, vai reduzir o tempo hora, né? De quem cobra por hora. Então, acho que tem também aqui inúmeros desafios e mudança mesmo. É mudança de comportamento, né? Mudança de comportamento e cultura. E é uma mudança mundial, né? Se a gente for olhar o cenário hoje geopolítico, a inteligência artificial tem se tornado tema nessa guerra geopolítica hoje que a gente tem vivido, né? Então, quando a gente olha ali, os Estados Unidos está começando a proibir a China de utilizar determinado empresa de tecnologia. Sim. A China, a mesma coisa, né? Está proibindo empresas chinesas de utilizar NVIDIA, né? Que é um grande player da inteligência artificial. Então, a gente vê essa mudança, não só no setor, obviamente, né? Mas ela vem espelhando ali uma mudança geopolítica pelo mundo, né? Sim. Como você mencionou, né? Hoje a gente já tem países como a Albânia que tá utilizando inteligência artificial para atuar ali como acho que ministra um agente de IA, para auditar a corrupção. Exatamente. Cara, a gente tá chegando no outro nível, né? E como é que vocês veem, não só no Poder Judiciário, né, mas e também no setor privado, mas como é que vocês veem realmente a aplicação da inteligência artificial pensando realmente no Brasil como um todo, né? Como que vocês acham que a gente tem que preparar as pessoas que estão vindo? A gente tem que se preparar para esse cenário, não só de maneira individualizada, né, em setores, mas a gente realmente conseguir unificar a inteligência artificial como uma ferramenta realmente para a gente ganhar movimento estratégico geopolítico. Eu acho que esse aí é um grande desafio, né? E acho que a gente está ainda... Acho que o mundo todo, né? Tudo muito novo, andando a passos lentos, né? Então, assim, eu confesso que eu tô muito na prática e tô deixando essa parte aí mais ética, mais legislativa para outros colegas. E às vezes eu tô me apropriando do que dá no momento. Exato, e vocês resolvam aí as questões legais. É muita coisa para lidar. E eu tava realmente... com uma colega instigando ela para isso, porque ela tem esse perfil, né, menos prático, mais teórico e tal. Eu disse,
se especializa nisso. Perfil Sim. que não Porque, é de assim, contencioso, sabe? Exato. É consultivo. Exato, É consultivo. Então, eu digo, se especializa nisso, vai abrir. E esse também é um ponto, né? É uma nova área. Sim. Ali, não só do prático ali de quem tá usando, mas para depois resolver as encrencas, né? É porque tem Sim. um tema ético muito profundo, É, né? isso. A utilização ali de dados pessoais, né? Segurança Sim. da informação, a utilização ali de biometria facial para definir ali sentimentos, ou utilizar ali características físicas e pessoais para determinar alguma coisa, né? Então É tem que- uma nuvem, Obscuridade. né? É que muito tudo que ético. vem pro bem e vem pro mal, né? Então, assim, ela é muito boa e pode ser muito boa, mas ela pode ser muito nociva, Uhum. né? E aí, com relação a essa nocividade, a gente precisa se proteger. Uhum. E aí, eu acho que nesse campo aí de proteção, a gente ainda caminha bem lentamente. Bem Sim. lentamente. A gente vê vários episódios e várias situações geradas, criadas por IA, né? Uhum. Que levaram pessoas a prejuízo ou um dano até irreversível. E como que a gente vai lidar com isso, né? Ainda não tem nada muito claro, muito objetivo. A regulamentação é inevitável, né? Eu acho que nesse momento... Inevitável, mas assim, tá ali no caminho, é complicado, né? Então, assim, a minha tendência é não olhar para a nocividade, olhar para o que ela pode me trazer de bom. Isso para mim, entende? Mas a gente sabe que tudo que vem pro bem vem pro mal e a gente precisa se proteger. Né? Que alguém esteja olhando isso. Sim, total. Regulamentar. E né? tem gente olhando, só que o caminho de regulamentação é longo, árduo e muito demorado. Sim. E acho que por enquanto cabe a quem está usando ter esses cuidados mínimos, né? Exato. Acho que nessa questão de cuidado ao expor dados, qual AI está usando, né? É fechada, não é? Exato. Então, e esse é um ponto, assim, que eu vejo que acho que é a maior preocupação das empresas, né? Uhum. Acho que tem muita empresa bloqueando, né? Então, tem a sua utilização, própria, porque exato. Então, assim, talvez isso também esteja freando ali algum avanço, né? Sim. Então, é complicado, mas realmente a gente está num cenário tudo muito novo, né? Não sabe... Enfim, eu acho que é uma preocupação legítima das empresas, Totalmente. né? Por mais que a gente tenha muito IA, tem muita gente que pega as informações da empresa, coloca ali na IA, e aí essa informação que é super sigilosa e é tratado com extrema sigilo dentro das empresas, está sendo ali abertas e divulgadas ali para modelos, né? Acho que é uma grande preocupação. Então, mas é por isso que é importante você ter, de fato, uma pessoa dedicada, né? Que eu falei, não necessariamente no jurídico e tal. Porque ela vai conseguir trazer o que se pode trabalhar dentro da IA e o que ainda não se pode trabalhar dentro da IA, entende? Sim. Então, assim, eu não vou tratar o core do meu negócio dentro da IA, mas eu posso tratar milhares de coisas dentro dela que podem otimizar meu trabalho, podem me trazer mais eficiência sem expor o meu negócio, entende? Sim. Todo mundo tem esse... conhecimento, ou talvez essa cuidado, não. Mas aí o que as empresas fazem? Proíbem. Exatamente. Entende? Porque, imagina, a gente tá falando, eu tô falando da Ativa, você da Data Lawyer, a Bianca da consultoria. Mas imagina uma empresa com milhares de funcionários. E a proibição gera curiosidade, né? E aí então, isso acaba escalando. Né? Exato, mas aí você trata no seu pessoal, você não precisa tratar dentro da corporação que você tá, entende? Sim. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Esse foi um ponto bom, porque a gente falou só de coisa boa, coisa boa, né? E aí eu acho que tem que ter muito cuidado, com o que você vai colocar lá dentro e onde você vai colocar. Então, para a corporação em si, né, para empresas, todas elas que se utilizam, pelo menos as que eu conheço, que eu tenho acesso, são com IAs fechadas, feitas ali para... feitas não, mas assim, contratadas para aquele fim, para aquela companhia, com contrato, com regras, estabelecendo um mínimo... Política de segurança de informação estabelecida. Exato, né? Um mínimo que se pode ter hoje, entende? Sim. Mas assim, que tem um longo percurso para percorrer, para poder
popularizar, vamos dizer assim, e as pessoas terem mais tranquilidade para permitir o uso, né, dentro das corporações. Ou até a pessoa, tem muita gente que é muito desconfiado, então não vai usar achando que sempre vai estar exposto, né? E aí vem aquelas diversas discussões, né? Outro dia eu estava assistindo um programa e tinha exatamente essa discussão. De uma empresa X que em determinado país é possibilitado a venda do dado. Por quê? Porque quando você já paga menos por aquele produto, você já está dando autorização para que seu dado seja compartilhado. Quando alguma coisa é de graça, o produto é você, né? Não é? Isso é bom que todo mundo saiba. Vamos pratos limpos, né? Exato. Então, assim, vão vir milhares de discussões. Milhares de discussões. Então, eu acho que é um caminho que vai demorar para chegar numa regulamentação, né, robusta ali, e vai caber a quem se utiliza, né, ter seus cuidados. A gente vê até isso tem sido trazido como benefício desses grandes players aí de LLM, focado nessa utilização, né? Se você usar o free, você acaba compartilhando os seus dados até para aprendizado da máquina. Mas se você contratar o premium, você tem a opção de bloquear e não ter, né? Então, acho que eles já perceberam esse movimento e aí eles já estão usando isso até como um benefício, né? Então, você consegue ali nesses grandes players diminuir, né? Cortar o acesso ao dado para que se espalhe, né? A questão é que nem todo mundo tem essa consciência, né? Às vezes, eu brinco muito, né? Tem várias coisinhas que você recebe ali, cria foto não sei o quê, cria não sei o que, milhares, né? Para você criar, você tá derramando seus dados ali dentro da plataforma. Curiosidade com responsabilidade, né? A gente não pode esquecer. Então, pode ser que não aconteça nada, pode ser que aconteça alguma coisa. Você tem que ter essa consciência de tudo. A tecnologia como um todo, né? O mundo digital, assim, não só com relação a dados, mas você tem que ter cuidado com o que você faz, você tem que ter responsabilidade com o que você faz, né? Outro dia eu estava vendo uma situação específica e aí trouxeram um print lá de trás, né? Aí alguém colocou assim, esqueceram que a internet, que nada se apaga da internet. E é bem isso. Então, assim, a gente pautar a nossa vida com responsabilidade e cuidado, né? Isso em tudo. Com certeza. Isso em tudo. Porque essas coisas novas para serem regulamentadas e seguras demoram. Com certeza. E aí, ou você vai esperar e vai ficar totalmente ultrapassado, ou você vai navegar com segurança dentro do que você pode se proteger. Né? Perfeito. É bem isso aí. Legal, pessoal. Infelizmente, nosso papo acabou. Foi enriquecedor estar com vocês aqui hoje. Eu acho que a Bianca, você agregou demais no nosso papo. A Ana também. Bianca, Ana, você sempre agregando muito. Vou deixar vocês também se despedirem aí do pessoal, deixar as redes sociais, os contatos aí da Ativa, da Ana, Bianca também, por favor. Claro. Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito feliz hoje de estar aqui com o Hugo, né? Como sempre, mas de trazer a Bianca, que já foi minha cliente, hoje é minha parceira de negócio. E, assim, vendo a trajetória linda, assim, que ela tá trilhando, né? Desejo muito sucesso para você, viu, Bianca? Gente, agradeço, realmente foi muito gostoso. Agradeço, espero ter motivado, gerado curiosidade com o público que está nos assistindo, que realmente é um tema muito interessante. Deixo o meu contato do LinkedIn, Bianca Reinstein, podem me chamar, café virtual, quem quiser trocar um bate-papo sobre gestão de contencioso, sobre inteligência artificial, pode me chamar. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Com certeza, Bianca, você deve ter motivado muitas pessoas, tá? A gente vai acompanhando, né, Ana? A Ana já está sendo até parada na rua ali, e nas reuniões com os fãs, que eu já tô sabendo. Mas, cara, muito legal. Pessoal, obrigado mais uma vez para vocês todos que participaram, assistiram até aqui. Não esqueçam de seguir a Datalore nas redes sociais, no YouTube, para acompanhar os nossos podcasts. E obrigado mais uma vez. A gente aguarda vocês no nosso próximo episódio. Grande abraço, obrigado.